O mais recente relatório sobre o combate à malária diz que morreram quase 612 mil pessoas por malária em África em 2020. São mais 68.953 mortes em relação a 2019. E este é o dado significativo para a análise. 49 mil destas mortes são atribuídas a perturbações nos programas de combate à malária e dos serviços de saúde, provocadas pela pandemia da Covid-19. Os números estão no relatório de Progresso sobre a Malária 2021, elaborado pela União Africana, Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, e a parceria RBM para o fim do paludismo. Bem-vindo, professor Miguel Prudêncio, uma vez mais ao Causa e Efeito. Este relatório é importante porque traça, aparentemente, o retrato do que foi o combate à malária durante a pandemia, o que acontece pela primeira vez. O que destaca? Já muito bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar convosco. Estes relatórios, que são emitidos anualmente, são muito importantes para nós termos uma perspectiva daquilo que está a acontecer ao longo do tempo em termos dos números associados à malária, quer em termos do número de casos e do número de óbitos atribuíveis à malária, mas também da eficácia das medidas de prevenção que vão sendo adotadas para percebermos de que forma é que elas estão a impactar os números da malária ao longo do tempo. Este ano o relatório era aguardado com particular expectativa porque, como disse na sua questão, é o primeiro relatório que surge numa situação ou que nos dá um retrato daquilo que aconteceu durante a situação pandémica. E aquilo que se temia era que este relatório viesse revelar um aumento muitíssimo significativo no número de casos e de mortes atribuíveis à malária, e tal não aconteceu com a extensão que se previa, mas evidentemente houve um aumento quer do número de casos, quer do número de mortes. Quase 50 mil. Exatamente, é obviamente um número importante, mas não corresponde às piores previsões que chegaram a ser feitas. Chegou-se a pensar que poderia duplicar o número de mortes por malária em resultado da pandemia. Aquilo que o relatório aponta é para o facto de os países onde a malária é endémica terem sabido adotar medidas para reduzir esse impacto, mas ainda assim ele fez-se sentir a vários níveis, desde logo porque teve impacto na capacidade das pessoas se deslocarem e procurarem quer o diagnóstico, quer o tratamento. Houve disrupções no fornecimento de medicamentos também para tratar a malária, o que, aliado depois a outros fatores que não têm diretamente a ver com a pandemia e que se prendem com a própria biologia do parasita da malária, que apresenta alguma resistência a alguns dos fármacos que são utilizados para o combater, bem como resistência do mosquito vetor a alguns inseticidas que são utilizados. Todos estes fatores em conjunto justificam que os números tenham sido, efetivamente, piores do que foram no ano passado. É importante, no entanto, referir que de 2000 até 2015 nós assistimos a um declínio dos números de casos de malária e de mortes associadas à malária, mas de 2015 para cá, mesmo antes da pandemia de Covid-19 ter aparecido, já se estava a assistir a uma estabilização desses números. Esse progresso já tinha diminuído, já não estávamos a progredir no sentido positivo da forma que estávamos até ali. Agora, obviamente, a pandemia... Era preciso, nessa altura, avançar com outro tipo de medidas, eventualmente, de abordagens, e a pandemia veio estragar tudo. Veio desromper muito aquilo que seria a abordagem que seria necessário implementar para continuarmos a reduzir o número de casos e o número de mortes de malária. Seja como for, como eu dizia, os números que estão agora presentes neste relatório não são tão dramáticos como se chegou a temer, mas evidentemente são muito preocupantes e mostram que ainda há um grande caminho para fazer. E aquilo que se percebe é que fica condicionado aquele objetivo de erradicar a malária até 2030. Esse é um objetivo que, se formos realistas, temos que perceber que vai ser muito difícil de atingir. Nós temos assistido... Mesmo com a intervenção de vacinas que estão, neste momento, a ser testadas e aplicadas mesmo assim? A questão da vacinação é fundamental para o combate à malária. E nós temos, desde dia 6 de outubro do ano passado, 2021, a primeira vacina autorizada pela Organização Mundial de Saúde contra a malária. É, obviamente, um passo muito importante no combate à malária.
Mas, infelizmente, não é o fim do caminho, na medida em que esta vacina ainda tem uma eficácia que é relativamente reduzida, uma proteção de cerca de 30% no desenvolvimento das formas mais graves da doença. Evidentemente que 30%, quando estamos a falar dos números de mortalidade associados a esta doença, são muitas pessoas que podem ser salvas, mas 30% está aquém daquilo que nós desejaríamos para uma vacina realmente eficaz, que pudesse proteger com uma eficácia ainda maior. O objetivo da Organização Mundial de Saúde é ter uma vacina que tenha pelo menos 75% de eficácia. Ainda não estamos lá, estamos nesse caminho. E há muitos esforços em diversos laboratórios pelo mundo todo, inclusivamente no Instituto de Medicina Molecular, de desenvolvimento de vacinas mais eficazes contra a malária, que serão sempre uma componente fundamental de qualquer esforço de eliminação da malária. A par, evidentemente, dos tratamentos e da prevenção da transmissão que se faz através das redes mosquiteiras, dos inseticidas, etc. Esta relação que está vista é clara entre pandemia e malária. De alguma forma, ajuda a avançar com esses estudos para se conseguir esses fármacos? Vamos ver. A pandemia trouxe-nos muitas coisas más, como todos sabemos, mas também nos trouxe, se calhar, uma consciência renovada da importância que a ciência, a investigação e a procura de soluções na área da biomedicina, a importância que todos estes fatores têm no combate à doença e às doenças em geral. E nessa medida, eu julgo que aquilo que aconteceu como forma de combater a pandemia de Covid-19 veio, por um lado, alertar as pessoas para a importância da ciência e da investigação científica e, por outro lado, porventura, criar algumas novas ferramentas de trabalho, ferramentas científicas, novos conhecimentos que também vão contribuir para o desenvolvimento dessas soluções. Portanto, nós temos de esperar que este conhecimento não seja desperdiçado e que, pelo contrário, seja utilizado para combater outras doenças que subsistem entre nós, entre as quais a malária, evidentemente, é uma das principais, e que agora sejamos capazes de aproveitar este conhecimento e que haja financiamento adequado para que essa pesquisa e essa investigação continuem no bom caminho. Há este dado mesmo para terminarmos, é que ainda assim a malária matou muito mais pessoas do que a Covid-19 neste período de pandemia em África. Em África, é verdade. Em termos de mortalidade global, a Covid-19 tem uma mortalidade muito elevada, como sabemos. Na região africana, a malária continua a matar centenas de milhares de pessoas e mais do que matou a Covid nessa região. É importante mencionar, só mesmo para terminar, que 96% das mortes por malária acontecem na região africana e que 80% dessas mortes acontecem em crianças até aos 5 anos de idade. Isto tem um impacto gigante na saúde e na sociedade destas regiões, mas também um impacto económico muito forte por tudo aquilo que este absentismo escolar, o absentismo laboral, etc., que resultam da malária, todos os impactos que isso também tem na sociedade. Professor, uma vez mais, muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Obrigado. Abrimos agora espaço para uma ligação ao